cumprimento de forma especial os integrantes da banca, por aceitar o convite e dedicar tempo das suas luzes aí à minha pesquisa. Eu começo agradecendo os professores convidados, professor Dr. José Isaac Pilati, que empresta um dos seus livros a embasar o fio condutor da pesquisa, professor Dr. Mário Aguiar, que enriquece a doutrina com a sua visão de direito romano e de história do direito, que tenho o prazer de conhecer. Agradecendo na mesma grandeza os professores do nosso PPG DIR, o professor Dr. Adir Ubaldo Reck e o professor Dr. Alexandre Altman, que diretamente influenciaram na formação dos contornos aqui dessa pesquisa quando da banca de qualificação, por certas considerações que serão entregues nessa tarde, onde serei de grande valia. Não poderia deixar de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Clóvis Eduardo Maligarno da Silveira, pela verdadeira parceria construída aí durante o mestrado, pela compreensão aí com todas as coisas que acabaram acontecendo comigo, né, professor, que quase me levaram aí a interromper o curso em alguns momentos, e em especial pela qualidade técnica dos apontamentos acadêmicos. Foi uma verdadeira honra ter sido seu pupilo, tanto no trabalho aqui apresentado, quanto no estágio de docência. Tive a oportunidade de ver realmente o dia a dia do professor. Na sua pessoa, agradeço igualmente todos os outros professores do programa pelo esforço em manter o alto nível das aulas, em que pese o distanciamento, né, e as telas. Tanto professores quanto a própria universidade e nós, alunos, precisamos nos adaptar a esses desafios que foram impostos pela pandemia. E eu agradeço especialmente à Universidade de Caxias do Sul por oportunizar que a pós-graduação mestrado fosse ofertada longe de Caxias, num campus regional e por ter um grande profissionalismo em todo o seu staff. E aqui eu agradeço de maneira muito particular e especial a Franciele, né, porque é uma das luzes aí das mais diversas questões aí dos discentes. Eu dedico todo o trabalho, em especial à minha esposa, a Ariane, que está assistindo, e a minha filha, Lara, que são fontes inesgotáveis de força e incentivo, e bem como os demais familiares aqui presentes, e especial destaque, tinha reparado antes a minha avó, Clara, pelo constante amparo nos meus mais diversos projetos. Aos colegas do G5 Ambiental, a turma mestrado de Canela, que agora já mestres, né, seguem aqui me dando suporte, agora ainda mais qualificado. Aos demais colegas do programa e acadêmicos, aos integrantes do grupo de pesquisa do Direito Ambiental, nosso querido DAC, parceiros de negócio e colegas de trabalho que interromperam aí seus expedientes plena segunda-feira para prestigiar essa defesa. Comunidade canelense, ambientalistas e demais presentes que prestigiam essa solenidade nesta tarde, eu quero agradecer por participarem desse meu momento. Antes de entrar na temática propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os motivos que me levaram a pesquisar. Foram muitos, né? O direito ambiental, ele sendo completo do jeito que ele acaba permitindo que vários ramos do conhecimento acabem se visitando. E do ponto de vista acadêmico, estudar um caso, ele proporciona justamente esse recorte social, que vai se agregar a uma base teórica e a pesquisa e vai acabar dando uma aplicabilidade, né? E maior razão ao trabalho. Eu realmente, desde o início, queria que fosse algo além de uma ilação acadêmica, né, que tomasse um lugar em um contexto auxiliativo, para que, quem sabe, influenciar uma solução, dependendo do resultado que eu encontrasse. A curiosidade no nível acadêmico, ela acaba se justificando do ponto de vista metodológico, porque o caso que se estudou, ele é polêmico, ele debate titularidade de bem público, ele enfrenta questões de competência administrativa, legiferante, e também é oportuno analisar a forma como vem sendo conduzido o assunto, pode-se verificar a revelia de uma análise jurídica mais aprofundada. Então, adotando um entendimento que parte de um princípio de que a universidade e a cidade em que está sediada, elas de alguma maneira, elas se engajam num projeto de crescimento conjunto, é importante fazer uso dessa capacidade técnica científica da universidade para um aproveitamento local. Isso me pareceu fazer todo sentido, né? E por isso que o Parque do Palácio ele acaba se encaixando em todas essas aspirações que eu acabei trazendo, porque uma pesquisa exploratória, ela acaba sendo interessante em estudar em Canela o que eu poderia ver, o que poderia ser interessante, e eu confesso que o Parque do Palácio superou todos os outros temas que poderiam ser do meu interesse. Quanto mais elementos eu acabava coletando, maior ficava o interesse de destinar mais tempo para esse tipo de assunto e não para outro. Mas me faltava, na verdade, bem direcionar essa vontade toda e contornar de uma forma científica todo o material que eu estava levantando. E o problema de pesquisa ele acaba nascendo junto com o fechamento do Parque do Palácio para uso público ainda no ano de 2015. E aí emergem várias perguntas, né? Pode ser fechado um parque público, especialmente em área turística?
a falta de recursos financeiros para a manutenção do parque, ele é um entrave para o uso de um parque público. O que ocorreu com o Parque do Palácio em especial que levou ele ao fechamento? Então, esses temas eles acabam sendo percorridos, a exemplo da ordem jurídica, né, a respeito de titularidade do bem, como eu tinha dito, função social, por uma questão de completude da análise da situação, o tipo de propriedade, que propriedade é o parque, comportamento coletivo frente a ele, existe algum direito sendo ceifado, sendo lesado, direitos e responsabilidades, entre outros aspectos, eles tinham que ser percorridos. E aí, adentrando na pesquisa, aqui eu vou tentar trazer na apresentação de uma forma um pouco mais objetiva aspectos que eu entendo que vão complementar a versão escrita em alguma medida. A minha pesquisa ela acabou, então, encontrando por temática central a análise das modalidades jurídicas aplicáveis como solução para manter em funcionamento parques públicos em áreas turísticas. E aqui procurou-se entender qual seria a destinação jurídica mais adequada a espaços deste jaez. E o título do trabalho ficou dessa forma, então, né? Parques públicos em área turística, forma jurídica e função social. E aí o estudo do caso. Agora, não foi sempre assim, né? Desde que começamos a pesquisa, não estava muito claro o que seria realmente o objeto de estudo, né? A ideia inicial era entender como é que se dava a gestão do parque. Gestão de parque em áreas turísticas, e aí qual que seria o modelo de gestão que se aplicaria. E aí, claro, me embrenhando em fatos, documentos, começamos a analisar a doutrina com artigos e elementos que o professor me municiava, e acabamos percebendo durante uma orientação que a gestão ela se daria como uma consequência do molde jurídico aplicado. E aí a gestão passa a ser um segundo momento, ela não é exatamente o principal do trabalho. Então, entender uma destinação jurídica ou um modelo jurídico como bom ou como ruim, para eliminar, para dar assim uma luz a esse caso concreto, precisava de uma régua para medir, aquilatar essa distância. E nesse caso é que se pensou na função social. Poderiam ter sido outros aspectos eleitos, mas para esse fim a função social é quem vai ditar a vocação existente para um determinado bem. E vai possibilitar verificar o uso do espaço e o que se quer dele enquanto coletividade, sendo completa em diversos aspectos sociais e jurídicos que acabaram sendo comuns e serviam tanto ao contorno do problema quanto para viabilizar uma solução. Então, como existem diferentes tipos de propriedade e a função social também se adequa a isso, abre-se um espaço neste contexto para a autotutela da sociedade. E isso se prova útil ao caso aqui em estudo. E aí, claro, norteou isso, essa decisão, a escolha do apoio bibliográfico. Ela se deu por afinidade às ideias que iam além da visão civilista da propriedade, que normalmente contempla por escopo uma relação binária do proprietário com seu bem. E aí, considerando que existem vários tipos de propriedades, e entre elas as públicas não estatais, é importante, e aqui foi necessário expandir um conceito de classificação para que fosse possível vencer uma sistemática de resolver problemas novos com soluções velhas. E com isso, então, é que a divisão do conteúdo se deu especialmente em 3 blocos principais. O primeiro, ele se dedica a analisar o Parque do Palácio de Canela por um prisma histórico, social, político e jurídico, porque isso se presta a uma compreensão futura de possibilidades de utilização e formas que vão acabar sendo sugeridas no final do trabalho. O segundo ponto, então, ele serve de suporte, da inserção do Parque do Palácio quanto ao atendimento da régua eleita, que é a da função social. E aí se apresentam modalidades jurídicas que seriam, assim, possíveis de resolver o problema. E aí, claro, no último e terceiro, derradeiro capítulo, ele apresenta um debate que ele é valorativo entre essas modalidades que foram consideradas aptas no segundo capítulo. E aí são ventiladas vantagens e desvantagens de cada um e, no final, se apresenta uma conclusão que pudesse percorrer todas as dimensões da problemática. Essa foi a ideia central de fazer algo bem completo. Então, os capítulos eles são pensados para contemplar múltiplas faces da questão. O primeiro capítulo ele vai se ocupar em fazer uma digressão histórica e ele contextualiza, então, a importância do parque e do palácio para a cidade em si. Quando do fechamento desse ponto, então, eles abrem para esses 3 vieses: social, que medita os anseios da sociedade, para o uso do espaço, e aí os contrapontos antagônicos que se colocam.
Um político, que acaba por demonstrar a necessidade de uma arquitetura de planejamento de longo prazo, né? O político aqui no contexto de uma política ambiental, algo que transcenda o mandato executivo, né? Para que a gente possa ter uma arquitetura de longo prazo. E no critério jurídico se analisa então os instrumentos especial de doação ao município pelo Estado, com as cláusulas de inalienabilidade e imperabilidade, né, acrescidas ainda de uma onerosidade construtiva de um centro de eventos e um hotel. Então, acabando esse contexto fático, é que opta-se por demonstrar algumas tentativas de solução já ocorridas e atores sociais envolvidos, justamente para que se demonstre que não se pesquisa sobre algo repetido, sobre uma solução que já foi tentada e não deu certo, né? Então, não se analisa isso, se analisam possibilidades outras. E o segundo capítulo ele acaba discutindo essa régua de mensuração de função social numa abordagem estrutural. E aí, claro, percorre-se status constitucional, né, e a aplicação ao meio ambiente e, de forma particular, a parques públicos. E, claro, antes disso, tem um esforço aí no estudo para determinar, assim, em que pese, sem ser exauriente, os tipos de propriedade, né? Porque aí enquadrando corretamente o tipo de propriedade de parque público e vendo qual seria a função social aplicada a essa, eu consigo, então, chegar a uma conclusão por silogismo, né? Então, apresentam-se esses três modos possíveis como solução ao problema. A compreensão de um zoneamento do espaço enquanto instrumento de planejamento urbano, de competência municipal, isso por ser um instrumento básico, né, de definir ocupação, intervenção, permissões, proibições e, claro, a parte ambiental. E, claro, entendendo que uma lei ela não pode ser dissociada do aspecto global do município e verificando que o parque está numa área turística, pareceu correto percorrer o filtro lá da área de interesse turístico. Aqui estou falando da Lei 6513 de 1977, analisando se a definição daquela área como especial interesse turístico nos moldes desta lei seria por si só capaz de suprir o problema que foi apresentado. E, claro, por fim, em se tratando de um parque, né, ventilou-se a possibilidade de assim classificá-lo em molde de unidade de conservação da natureza. Com esses três possíveis caminhos para a condução da resposta, o último ponto, então, ele vai fazer esse cotejo de potencialidades de cada um dos modos, né? E aí é verificada e aferida vantagens e desvantagens enquanto solução do problema do fechamento do parque, especialmente sob a justificativa da falta de recursos financeiros para sua manutenção. E aqui faz-se necessário definir com precisão qual que seria o titular da área, qual o regime jurídico que se aplica, se urbanístico, se ambiental, enfim, se existem direitos assegurados aos usuários, ou ainda quais as funções que são inerentes àquele espaço. Por isso que buscou-se, então, uma compreensão que privilegiasse uma ótica jurídica, com o empenho mostrar que nem toda possibilidade jurídica é aplicável enquanto solução. Não é só porque é legalmente possível que deve ser considerada apto a solucionar o problema. Então, dessas três formas contempladas, elas, em alguma medida, no início da pesquisa, elas se mostraram capazes, sim, de resolver o problema. É que, conforme foi se aprofundando no estudo, foram fixando-se pontos, assim, que eles viraram verdadeiras diretrizes. Uma vez, por exemplo, uma vez que a titularidade do bem ela é municipal, e a competência exclusivamente do município para dizer o que vai ou não ser feito dentro de cada espaço, dentro do seu território, há que se usar o plano diretor, há que se fazer no âmbito municipal. Além dessa importante constatação que acaba elegendo este modelo, tratei também de rechaçar os outros, né? Então, a área de especial interesse turístico, ela apresenta uma ineficácia legal em razão de uma falta de aplicação prática, né? Sendo uma possibilidade legal, mas ela não tem uma força suficiente aqui para resolver o problema do parque. Unidade de conservação seria uma medida muito extrema, muito engessante. Ela resolveria o critério de participação popular, né, mas não o financeiro. E o fato de não resolver o financeiro é que me causou uma certa surpresa, porque a pesquisa constata que o Estado do Rio Grande do Sul ela não tem criado mais parques, e que aquela medida compensatória lá do artigo 36 da Lei 9985 de 2000, né, a Lei do Sistema de Unidade de Conservação, o SNUC, ela não proporciona a abundância de recursos financeiros que o legislador pensou que ela proporcionaria. E outra dificuldade desse molde é que há uma necessidade de fazer um projeto de captação de recursos financeiros
E esse, igualmente, não se faz na qualidade necessária e que impede aí aqui que seja realmente uma solução a este caso. É juridicamente possível, mas não tem uma aplicabilidade prática. Então, com isso, fica, por final, o zoneamento, eleito como a resposta do problema de pesquisa, atendendo a um critério de participação democrática no debate sobre qual que seria o melhor destino ao espaço, né, através da audiência pública, mediante alteração do plano diretor. Então, tornando o zoneamento do parque como um zoneamento especial de interesse turístico, já que isso possibilitaria ao Parque do Palácio um uso de duplo sentido. E aí aqui eu encontro a verdadeira noção de sustentabilidade, né? Preservação e ocupação. Em razão dessa alteração do zoneamento, seria criado, então, uma oportunidade para se rever, mediante debate social e comunitário, aquelas exigências construtivas constantes do instrumento de doação. E, por fim, assim, há um ponto de extrema importância na solução ser pelo zoneamento, porque o ponto mais importante nessa aplicação seria o diagnóstico de preservação ambiental. Esse diagnóstico, ele vai também propiciar o debate, né, mas ele serve para dispor de uma forma muito qualificada, clara e objetiva, sem que se descuide da profundidade técnica, por óbvio, né, as características da área. E ali seria fornecido um panorama que poderia viabilizar a escolha de uma estratégia na tomada de decisão sobre o que fazer no parque, e seria baseada dentro de um limite de sustentabilidade. O diagnóstico ele deve ser conduzido por técnicos, né, que vão escrutinar quais áreas podem ser ocupadas, qual o tipo dessa ocupação, bem como quais áreas devem ser preservadas, né? E não só quais áreas, mas que coisas devem ser preservadas dentro daquela área, tanto no espaço natural quanto no espaço eventualmente criado. Isso acabaria possibilitando que qualquer outra ocupação seja agregada à atividade turística, né? Não vai se descaracterizar o espaço, seriam integrados aqui nessa ideia interesses turísticos de uso público e também de uso particular, sem que se percam aí atrações históricas, culturais, paisagísticas, e que comungariam num grande projeto. Então, sendo esse projeto ele teria que ser executado depois de um grande debate que ia dar assim um cotejo do interesse local, respeitando, né, a todos os atores sociais envolvidos e as exigências legais. Eu vou finalizando, professor, que eu não ia usar o tempo todo, eu vou finalizando aqui, eu só quero aduzir ainda que qualquer abordagem de assunto do ponto de vista acadêmico, ele requer uma seriedade muito grande, um comprometimento muito grande. Então, pesquisa-se sempre assim com vistas de encontrar algo dentro de uma delimitação específica, especialmente sem saber quando da partida, onde é que eu vou chegar, né? E esse é exatamente o caso desse estudo, né? Nesse sentido que eu, inclusive, convido outros pesquisadores que aqui estejam a aceitar o desafio de um estudo de caso, né? E se possível, local, engajando aí a universidade e a comunidade, quem sabe criando uma cultura de planejamento responsável, combinando estudo e trabalho para que tudo seja possível. Que possamos todos nós aqui ser sempre distribuidores de conhecimentos e úteis à sociedade em razão dos diplomas que ostentamos, né? Então eu agradeço pela escuta e me ponho à disposição da banca para questionamentos.